O melhor amigo, mensagem de Newman Hall. Alguns irmãos não são amigos, mas a irmandade de Jesus é aquela que possui todas as qualidades da mais verdadeira amizade. O homem Cristo Jesus, o irmão mais velho, ilustra a palavra: há um amigo que é mais chegado do que um irmão. De todos os dons de Deus, depois dele mesmo, não há um tão precioso quanto um verdadeiro amigo. Este é um tesouro que nenhum ouro pode comprar, nenhum gênio inventar, nenhum poder produzir. Os mais ricos são pobres sem ele, e a coroa de um império seria uma bugiganga sem valor se, em meio à multidão de cortesãos que lhe prestam homenagem, não houvesse ninguém que por si mesmo amasse o portador dela. Amizade implica reciprocidade, simpatia mútua, respeito, afeição e serviço. É muito mais do que gentileza demonstrada por um e recebida por outro, muito mais do que beneficência de um lado e gratidão do outro. Há usos convencionais da palavra que dão uma ideia muito inadequada de seu verdadeiro significado. Um mero conhecido, conhecido o suficiente para ser reconhecido na rua, às vezes é assim designado. Com mais razão, poderíamos falar assim de alguém que nos prestou algum serviço valioso. Aqueles também por quem sentimos compaixão e simpatia, ou a quem nós mesmos mostramos gentileza, podemos considerar como amigos porque os fizemos amigos. Mas amizade implica muito mais. Deve haver comunhão correspondente. Não é suficiente que um dê e outro receba afeição e serviço. Cada um deve amar e servir o outro. Simpatias afins estendendo seus tentáculos para entrelaçar cada um com cada um. Beneficência, por mais generosa que seja em um, e gratidão, por mais sincera que seja no outro, não são suficientes para garantir o encanto especial da amizade, quando os interesses, honra e felicidade de ambos são compartilhados. Essa amizade verdadeira doura todos os prazeres, acalma todas as tristezas, decora com flores o caminho mais difícil e alegra com canções a noite mais escura. Um amigo verdadeiro, forte para ajudar, sábio para aconselhar, terno para simpatizar, altruísta e imutável, é um presente inestimável de Deus. Então, qual deve ser a bem-aventurança daqueles a quem Jesus, o amigo modelo, o infinitamente poderoso, sábio, terno e fiel, diz: vocês são meus amigos. Essas palavras são parte do discurso de despedida que nosso Senhor dirigiu a seus discípulos quando estavam de luto por sua esperada partida. Não se turbe o vosso coração, é o terno refrão que permeia cada parte dele. Tenha confiança em Deus, em mim. A casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, se suas esperanças fossem vãs, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês, e voltarei e os levarei para morar comigo para sempre. Por mim, como o caminho, vocês vieram ao Pai e em mim vocês o conhecem. Ele é o que vocês sabem que eu sou. Aquele que me viu, viu o Pai. Ele os ama como eu os amo, e tudo que vocês pedirem em meu nome será dado, se for para o bem de vocês. Embora não mais visto, eu sempre trabalharei e orarei por vocês, pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês em todos os momentos. Se vocês realmente me amam, obedecem e me agradam, o meu Pai os amará, e nós habitaremos em seus corações e os encheremos com uma paz que excede o entendimento. Tudo o que o mundo poderia dar não é igual a esta paz. Eu os nutrirei como o tronco da árvore sustenta os galhos. Como os galhos na videira, pela fé e obediência permaneçam em mim. Eu quero que vocês estejam cheios de alegria. Portanto, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando.
Para todos os membros da fraternidade divina, essas palavras são cheias de conforto e conselho. Elas falam tanto de privilégio quanto de dever. Jesus nos ama primeiro. Ele é o amigo do pecador. Ele ganha nossos corações pela bondade altruísta e acende dentro de nós o fogo da afeição recíproca. Pelo poder de seu Espírito, nascemos de novo e nos tornamos seus amigos. Então, pelo amor que ele nos mostra e pelo amor semelhante que ele produz dentro de nós, ele nos incita ao serviço amoroso, que é a melhor evidência da verdadeira amizade e fraternidade. Como toda amizade verdadeira é recíproca, a declaração "vocês são meus amigos" implica que o orador é um amigo para aqueles a quem ele assim se dirige. Jesus mostrou que ele era mais do que mestre, mais do que Senhor. Quando lhe foi dito que sua mãe e irmãos estavam esperando para falar com ele, olhando ao redor para seus discípulos, ele disse: "Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é minha mãe, irmão e irmã." Na oração que se seguiu ao discurso em que ele se dirigiu a seus discípulos como amigos, ele disse: "E não rogo somente por estes, mas por todos os que crerão em mim por meio da sua palavra." Portanto, podemos com eles ouvir nosso Senhor se dirigindo a nós como amigos. Que tipo de amigo é Jesus? Vemos Deus na face de Jesus Cristo, isto é, em suas palavras e ações. Há pessoas boas que não escolheríamos como amigos. Elas podem ser devotas, íntegras, cultas, sábias, mas ainda assim destituídas das qualidades necessárias para uma amizade íntima. Podem não ter simpatia e ternura, não serem atenciosas em relação às circunstâncias e enfermidades dos outros, ou estar muito absortas em suas próprias atividades. Podem ser emocionalmente frias e, em sua maneira, agir como um iceberg, ou, se fervorosas em afeição, podem ser tão irritáveis a ponto de nos deixar desconfortáveis para que, inadvertidamente, não as ofendamos. Ou podem ser exigentes e o próprio ardor de seu amor se torne um jugo de escravidão. Ou podem ser desconfiadas e ciumentas, reclamando, sem causa, de afeição diminuída e tornando impossível aquele amor perfeito que lança fora o medo. Há outros cuja expressão facial e tom de voz são atraentes, em quem há uma combinação de bondade, nobreza e gentileza, que sua amizade é um privilégio inestimável. Quais qualificações para a amizade a vida humana de Cristo revelou? Sua amizade era alfabética. Muito do que frequentemente passa por amizade é apenas interesse próprio. Convites são enviados para aqueles de quem favores semelhantes são esperados, e quando surgem circunstâncias que impedem tal retorno, o nome é retirado da lista de futuros convidados. Elogios são proferidos pelo eco. Amizades comerciais são baseadas na expectativa de troca em troca. Os ricos têm muitos amigos. O egoísmo se esconde atrás da máscara da benevolência e a política veste o manto da afeição. Tal amizade é falsificada e o fracasso de retorno substancial prova isso. Era evidente para seus discípulos que Jesus nunca buscou vantagens mundanas. Com eloquência e habilidade para fazer milagres, ele poderia, se meramente homem, facilmente ter conquistado o favor dos grandes. Por que selecionar como amigos especiais os pobres pecadores da Galileia? Por sua pureza de vida e denúncia de todas as transgressões, ele despertou a inimizade daqueles a quem ele poderia facilmente ter conciliado. Na escada de seus primeiros adeptos, ele poderia ter subido em cortes e palácios e então jogado a escada fora. Mas ele se identificou com os pobres. Ele estava disposto a ser insultado como o amigo dos publicanos e pecadores e não buscava nada de seus seguidores além do amor deles. Ele era atencioso com eles quando indiferente ao seu próprio conforto e segurança. Isso foi ilustrado quando,
Avançando para encontrar o bando armado, ele perguntou de quem era o nome em seu mandado. E quando eles responderam que era Jesus de Nazaré, ele os levou ao pé da letra, rendeu-se e exigiu que aqueles não incluídos na intimação não fossem molestados. Se, pois, é a mim que buscais, deixai ir estes. Mas a maior prova foi dar sua vida por eles. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos. Eles não conseguiam entender a plena importância dessas palavras, mas cada ação provava como ele não buscava os deles, mas eles. Para nós, nada menos, ele é um amigo altruísta. Não tínhamos nada para atrair sua consideração a não ser pobreza e aflição. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Todo o tributo que ele exige como o primogênito de muitos irmãos é nossa obediência confiante, o que significa nossa própria salvação. Sua amizade era terna. A generosidade pode ser áspera, o altruísmo frio, a coragem dura. Mas quando vemos um soldado corajoso, um filósofo sério, um monarca renomado, acariciando uma criança ou chorando com um enlutado, a ternura é mais impressionante por causa da força. O heroísmo de Heitor na batalha empresta charme adicional à ternura que acaricia a criança. A palavra de Jesus, as doenças fugiram, a tempestade foi silenciada, os mortos se levantaram e os demônios foram expulsos. Quão destemidamente ele denunciou os vícios dos grandes, e com que imparcialidade ele expôs as falhas e hipocrisias daqueles que se aglomeravam ao seu redor e cuja ira ele despertou por sua fidelidade inabalável. Mas com essa força preeminente, que ternura preeminente, parando em seu ensino para encorajar mulheres tímidas e para envolver em seus braços seus filhinhos, atrasando sua jornada para curar o coração partido da viúva, quando ele ressuscitou o jovem dos mortos e o entregou à sua mãe, levando o cego pela mão através da cidade para restaurar sua visão, não apenas limpando o leproso, mas alegrando o sofredor repugnante de quem todos se encolhiam, estendendo sua mão e tocando-o. Quão atencioso para a multidão que tinha vindo de longe para ouvir seu ensinamento, diferente de muitos que, absortos em seu tema, às vezes esquecem os jovens, os fracos e os cansados, e enquanto exerce seu poder como Criador, ilustra sua ternura como homem e amigo. Bartimeu nunca poderia ter forçado seu caminho através da multidão marchando, e seu grito teria sido em vão, se o filho de Davi não tivesse parado e ordenado que o trouxessem até ele. Jesus não se esqueceu em seus próprios sofrimentos que se aproximavam da tristeza de seus amigos. Com que argumentos e consolações variados ele se esforçou para aliviar seus problemas de coração. Em seu caminho para a crucificação, ele disse às mulheres lamentadoras: "Não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmas." Ao suportar a intensa agonia física da cruz, e quando a escuridão foi permitida ao pairar sobre seu espírito, ao oferecer o grande sacrifício pelos pecados do mundo, ele não estava tão absorto a ponto de não se importar com a mulher chorando sob sua cruz. Ele não apenas sentiu pelos aflitos, mas sentiu com eles. Esta é a verdadeira simpatia. Aquelas lágrimas no túmulo de Lázaro não foram derramadas porque o amigo que ele amava estava morto. Ele havia proposto acordá-lo do sono. Mas quando ele viu os amigos e as irmãs chorando, ele chorou também. E olhando todas as eras e vendo as multidões que chorariam ao lado de sepulturas abertas, em terna simpatia com todos os seus amigos em todos os tempos, Jesus chorou. Nem essa ternura se limitou ao período de sua humilhação. Quando ele se levantou triunfante sobre o túmulo, sua primeira palavra foi para uma amiga chorosa cujas lágrimas afetaram o Cristo ressuscitado: "Mulher, por que você está chorando?"
ele a chamou pelo antigo nome familiar, Maria. E na mesma noite do dia da ressurreição, com os louros da coroa do conquistador frescos em sua testa e todo o céu jubiloso, ele teve tempo de coração para confortar seus amigos. Ele se juntou a 2 deles enquanto caminhavam para Emaús. Familiarizado com as feições e o tom da tristeza, ele gentilmente perguntou: "Por que vocês estão tão tristes?" E então, com ternura meticulosa, ele corrigiu seus equívocos, acalmou seus medos e alegrou seus corações. Sabemos apenas uma parte muito pequena do que nosso Senhor fez e disse a seus amigos. Mas se no breve registro que possuímos há tantas ilustrações de sua ternura, quantas mais devem ter havido que não foram registradas? Aqueles discípulos devem ter sentido que aquele que, como amigo, reivindicou sua amizade era, acima de todos os outros, terno e forte. Ele ainda é tão terno e simpático com seus amigos. O coração que nunca foi dilacerado pela tristeza não pode entender a amargura de nossas lágrimas. Aquele que nunca conheceu a ferocidade do conflito não é o mais adequado para nos encorajar quando desmaiamos no campo de batalha. Mas o homem das dores retém em meio à glória do céu a memória das aflições humanas. Ele mesmo sentiu cansaço e solidão, fome e sede, dor e depressão. Ele sabe quão fortes são os instintos humanos, quão violentos são os ataques do diabo, quão terríveis são as lutas da alma resolvida a pressionar através dos inimigos até Deus. Ele é tocado com o sentimento de nossas enfermidades, em todos os pontos, tentado como nós somos. Tendo sofrido como sofremos, ele é capaz de apoiar os tentados e não apenas nos ajuda, mas sente por nós e conosco. Mas ele é fiel em sua ternura, não tão cego pela afeição a ponto de não ver ou censurar nossas faltas. Ele frequentemente repreendia os discípulos que ele amava tão ternamente. E ele nos ama muito bem para nos deixar ir mais e mais longe sem aviso. Para elogios afetuosos, ele acrescenta: "No entanto, tenho algo contra vocês." A apreciação de ninharias é um elemento importante na amizade. Algumas pessoas ficam mais impressionadas com o favor ocasional de um estranho do que com a gentileza uniforme de um amigo. Elas apreciam grandes serviços em ocasiões críticas, mas ignoram a multidão de pequenas ações que ilustram principalmente a amizade e constituem a substância da vida. Infelizmente, quanto amor parece desperdiçado. Que cena de felicidade muitos lares agora ofuscados pelo descontentamento apresentariam se pequenos serviços fossem apreciados. A margarida oferecida por dedos minúsculos ao pai quando ele chega do trabalho. Que ele sorrisse e beijasse a bochecha com covinhas que passou o dia todo desejando apenas esta recompensa. A lareira arrumada, o avental limpo, o jantar cuidadosamente preparado, embora frugal, para o marido ansiosamente esperado. Que ele apenas notasse a consideração dela por ele na ausência e a recepção terna por ela, sua afeição a quem transformaria a pobre casa de campo em um palácio. A expressão da verdadeira amizade não precisa de perigos repentinos, reveses inesperados, calamidades extraordinárias. A rotina comum da vida diária, sem intercorrências, pode servir tão bem e melhor. A mera excitação de alguma ocorrência incomum ou problema especial pode despertar o mais egoísta e lento para uma gentileza ocasional e intermitente. Mas a verdadeira amizade se mostra mais naquelas oportunidades que ocorrem constantemente e que não têm nada de extraordinário para garantir o aviso. Quantas amizades foram perdidas pela falta de apreciação das pequenas coisas? Quantas famílias, agora um deserto, poderiam, se não fosse por isso, ter se alegrado e florescido como a rosa? Se a negligência de ninharias aparentes pode ser desculpada em alguém, é no caso daqueles que estão engajados em alguma grande obra pela humanidade.
Pode-se alegar que eles estão tão ocupados com esquemas importantes e esforços práticos para a felicidade dos outros que são incapazes de tomar nota de pequenos sinais de respeito e gratidão. Se alguma vez houve alguém por quem isso pudesse ser alegado, certamente seria para o grande mestre, emancipador, salvador da humanidade. Ele era grande demais para tomar nota de pequenas coisas. Ele tomou nota delas porque era tão grande. Parado em frente ao tesouro, ele viu as pessoas ricas colocando suas grandes dádivas, mas ele tomou nota especial da viúva pobre e suas 2 moedas, e disse que ela tinha colocado mais do que todos os outros. Quando Maria trouxe o vaso de alabastro e o unguento precioso, embora todas as especiarias da Arábia e todos os tesouros das colinas eternas fossem seus, ele designou para a lembrança eterna esse tributo de afeição. No grande dia do julgamento, os menores atos de serviço serão lembrados. Em verdade vos digo, um copo de água fria dado em nome de um discípulo não perderá sua recompensa. Quão precioso é o privilégio de ser amigo de alguém tão apreciativo. Amigos são muitas vezes perdidos por falta de paciência. Quando Jesus contemplou a cidade que estava prestes a ser o cenário de seu assassinato, ele chorou por ela. Quando ele estava pendurado na cruz, cercado por seus inimigos, que zombavam e ridicularizavam ele orou por eles. Se ele podia suportar assim seus inimigos, que paciência não poderíamos esperar que ele mostrasse para com seus amigos? Era costume na chegada de um convidado fornecer água para os pés e óleo para a cabeça. O anfitrião também saudou o convidado com um beijo. Essas marcas comuns de cortesia foram negligenciadas pelo homem rico que convidou Jesus para um banquete. Nenhum aviso foi dado a isso na época, mas depois, não em retaliação ao insulto, mas em defesa do penitente desprezado, Jesus disse: "Olhe para esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar a poeira dos meus pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me deu um beijo de saudação, mas ela beijou meus pés repetidamente desde o momento em que entrei pela primeira vez. Você negligenciou a cortesia do azeite de oliva para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume raro." A tolerância de Nosso Senhor com a descortesia do homem rico foi tão evidente quanto sua apreciação pela homenagem grata da mulher pobre. Os discípulos continuamente colocavam sua paciência à prova por meio da falta de entendimento e da fé. Mas ele sempre foi paciente com eles, esforçando-se para explicar o que eles não tinham conseguido compreender e acalmando seus medos por meio de repetidas provas de seu cuidado vigilante. Houve uma ocasião em que qualquer falha da parte deles poderia ter sido justamente ressentida. Na noite de sua grande agonia, separando 3 discípulos dos demais, ele os admitiu na câmara interna de sua tristeza como amigos escolhidos em quem ele poderia se apoiar nessa hora de escuridão. Ele tinha reivindicações especiais sobre a constância deles. Eles estiveram com ele no Monte da Transfiguração e contemplaram a glória de seu semblante e ouviram a voz de Deus dizendo: "Este é meu filho amado em quem me comprazo." Tiago, tão resoluto e forte. Pedro, que havia confessado sua prontidão para morrer por seu Senhor. João, que estava se apoiando em seu peito na ceia. Jesus não poderia esperar que tais amigos não falhassem com ele agora. O amor e a simpatia por ele nesta hora de agonia não seriam suficientes para banir o sono. Se ele os honrasse, selecionando-os para vigiar e orar com ele, não poderia ele ter certeza de que os encontraria prontos para qualquer serviço que ele pudesse precisar? Oh, que oportunidade eles perderam! O fracasso deles acrescentou outra pontada ao coração sensível do homem das dores. O quê? Vocês não puderam vigiar comigo 1 hora? Mas esse apelo, a expressão de afeição ferida,
em vez de reprovação, foi imediatamente seguida por palavras de gentil paciência. Ele não esperou por suas desculpas, ele antecipou suas desculpas. Ele providenciou um bálsamo para a ferida que sua própria negligência havia causado. Ele estava ansioso para confortá-los na tristeza que sabia que eles sentiriam depois. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mesmo depois desse aviso, Pedro falhou com ele novamente. Certamente, quando Jesus ficou sozinho diante dos governantes judeus naquela noite memorável, amarrado, ferido, difamado por falsas testemunhas, condenado como merecedor da morte, certamente então Pedro poderia ter sido esperado para vir à frente e reivindicar seu Senhor. Quando em vez disso ele negou vilmente todo o conhecimento dele, Jesus poderia muito bem ter ficado indignado. Mas ele se virou e olhou para Pedro. Isso foi tudo. Foi um olhar de afeição ferida, piedade e perdão. E Pedro saiu e chorou amargamente. Assim que Jesus ressuscitou do túmulo, o anjo foi comissionado a enviar ao discípulo penitente uma mensagem especial. Somente ele foi mencionado pelo nome entre todos os discípulos, pois ele mais precisava de uma garantia de que seu Senhor não o repudiava. Dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Todos os discípulos tinham compartilhado em alguma medida de sua falta, pois todos o abandonaram e fugiram. Ele havia antecipado isso com tristeza: vocês me deixarão. Quando ele os encontrou pela primeira vez após essa deserção, ele poderia tê-los repreendido com justiça. Mas ele sabia que seus próprios corações os acusavam suficientemente. Ele não aprofundaria, mas curaria a ferida. A alegria de se encontrar novamente não deveria ser prejudicada por lembrá-los de suas faltas. E assim, quando na noite da ressurreição ele apareceu entre eles no cenáculo, sua primeira palavra foi: a paz esteja entre vocês. Era estranho que Tomé não acreditasse nos vários testemunhos de que Jesus ainda estava vivo. Sem ser visto, Jesus estava presente quando Tomé declarou que não acreditaria a menos que colocasse seu dedo na marca dos pregos. Quando Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, Tomé, estando entre eles, com gentileza excessiva, ele reprovou o discípulo duvidoso e, com propósito gentil de remover sua descrença, lhe disse: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega aqui a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Quão grande privilégio daqueles a quem alguém tão tolerante designou como seus amigos. Ele é um amigo individualizante e apreciador. Ele não ama simplesmente seu povo como uma grande companhia. Ele os conhece um por um. O pastor chama suas próprias ovelhas pelo nome. Com afeição discriminadora ele diz: eu os conheço. Assim como cada criança em uma família desperta um amor especial e tem um lugar separado no coração dos pais, Jesus conhece e ama cada um de nós. E assim como as belezas de características ou caráter em cada criança são queridas aos pais, e cada prova de afeição filial é distintamente notada e valorizada, assim nosso amigo celestial aprecia tudo em nós que reflete sua própria beleza. Ele vê cada pequeno serviço trivial que prestamos. Ele conhece e ama cada pensamento gentil que estimamos. Capacidade de forte apego a indivíduos é uma qualificação importante. Existem algumas pessoas cuja benevolência é amplamente difusa, mas não tem preferências especiais. Toda a humanidade é abraçada por ela e nenhuma é mais amada do que as outras. Essas pessoas podem ser eminentes como filantropos, mas não são desejáveis como amigos. O amor busca ter um lugar especial e separado nos pensamentos e afeições da pessoa amada. Aquele que se importa com todos em geral e com ninguém em particular
geralmente não tem ninguém em particular que se importe com sua amizade. Jesus era o chefe de todos os filantropos. Ele amou o mundo inteiro e morreu para salvar a humanidade. Os mais vis dos vis não foram excluídos. Mas se sua benevolência tivesse sido apenas desse caráter universal, não haveria para os discípulos nenhum valor especial em sua garantia. Vocês são meus amigos. Mas, com a mais difusa benevolência, ele nutria fortes apegos pessoais. Desconsiderando qualquer acusação de parcialidade que alguns pudessem alegar, ele retribui os prazeres da amizade especial. Ele tinha um lar em Betânia, onde encontrou simpatia e descanso em afeição reverente. Ora, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Quando o irmão foi acometido de uma doença perigosa, a mensagem enviada ao mestre foi: aquele a quem amas está doente. Quando ele estava chorando ao lado do túmulo, os judeus deram testemunho disso quando disseram: veja como ele o amava. Jesus amava todos os discípulos, mas seu coração humano era atraído para João com ternura especial. Isso era óbvio para todos e falado sem ressentimento, tanto que João foi designado como o discípulo a quem Jesus amava. Naquela ocasião mais solene, quando o Senhor instituiu a Santa Ceia, este discípulo foi autorizado a reclinar sua cabeça no peito de Jesus. Era evidente para os discípulos que seu Senhor era capaz de, e que ele se sentia livre para se entregar a fortes apegos pessoais. Se assim fosse, todos eles poderiam esperar desfrutar cada vez mais de seu amor especial. Já seus amigos, em um sentido muito mais elevado do que o mundo exterior, não havia limite para o crescimento dessa amizade. Quão grande privilégio foi quando alguém tão capaz da mais forte afeição disse a eles: vocês são meus amigos. Valorizamos um amigo, não apenas por seu amor por nós, mas por seu desejo de ser amado em troca. Não simplesmente por sua prontidão em nos ajudar, mas por sua dependência de nós e o valor que ele coloca em nosso amor ou serviço. Algumas pessoas são prontas para mostrar gentileza, mas vistas independentemente da gentileza dos outros. Elas são benfeitoras em vez de amigas, mas a verdadeira amizade anseia por um retorno de amor, por uma troca de serviço. Ela não apenas alimenta, mas precisa ser alimentada. Não apenas sustenta, mas se inclina. Ela não apenas dá prazer, mas o recebe. Se assim for, pode-se perguntar se a amizade é completamente altruísta. Sim, pois não faz nenhuma barganha sórdida. Ama, serve e abençoa pelo impulso do próprio amor. Mas esse amor, por sua própria natureza, tem fome e sede de amor em troca, e sem isso, embora a benevolência possa sobreviver, a amizade morrerá. Não exige benefício equivalente, mas anseia e deve ter reciprocidade de afeição. Não há contrato mercenário, nenhuma estipulação preliminar sobre dar e receber, mas há na própria natureza da amizade uma necessidade de amor mútuo. Ela busca mais do que meros presentes do amado. Ela deseja não apenas o dele, mas ele. Não pode se contentar em amar, deve ser amada. Se algum caso de amizade pudesse ser considerado excepcional, seria o de Jesus. Ele era divino e, nesse aspecto, autossuficiente. Os discípulos confiavam nele como seu preservador e benfeitor, mas o que ele poderia precisar deles? Ele era homem, ainda assim, um homem tal que poderia parecer independente de ajuda. Ele não tinha sabedoria que não exigia conselho de amigos tão ignorantes, poderes miraculosos que o tornavam superior à ajuda de amigos tão fracos, coragem heróica que não exigia apoio de amigos tão tímidos. No entanto, se ele não tivesse sido, em algum sentido, dependente de seus semelhantes,
ele teria sido menos qualificado para ser um amigo. Seu discurso de despedida não contém meramente o conselho de um professor e as ordens de um superior, mas é a expressão do amor buscando resposta, desejando um lar nos corações dos outros, ansiando por lembranças afetuosas quando a separação inevitável viesse. Se ele era necessário a eles, como a videira aos ramos, eles eram necessários a ele como os ramos à videira. Ele buscava uma habitação mútua. Permanecei em mim e eu em vós. Se sem ele eles não podiam fazer nada, assim também, sem a frutificação deles, ele não seria glorificado. Não era suficiente que assim como o Pai o amava, ele os amava. Ele precisava da resposta deles. Continuai no meu amor. Ele se proclamou amigo deles, mas os desejou como amigos para si mesmo. De agora em diante, não vos chamo servos, mas vos chamei amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. No jardim do Getsêmani, essa dependência do coração humano de Jesus foi enfaticamente exibida. Ele estava prestes a buscar a ajuda de seu Pai, mas também ansiava pela ajuda de seus amigos. 3 deles ele selecionou para estarem especialmente perto dele. Ele se afastou um pouco deles e com forte clamor e lágrimas apelou a Deus. Repetidamente ele derramou sua alma em uma agonia de oração, mas repetidamente ele voltou para seus amigos. Há alguns que falam como se tivessem Deus, fossem independentes de toda outra ajuda. Isso pode parecer muito divino, mas não é muito humano. Cristo era o homem perfeito e precisava de apoio humano assim como o divino. Ele precisava sentir o aperto da mão de um irmão, a mistura das lágrimas de um irmão, a certeza do amor de um irmão. Com esse desejo, a Santa Ceia está para sempre misturada. A superstição fez o máximo para disfarçar a beleza desse simples sacramento. O sacramentalismo fez dele uma ocasião para afirmar pretensões vãs e ocultar o verdadeiro sumo sacerdote da Igreja. A intolerância fez dele um teste de heresia e o transformou em uma máquina de perseguição. A ignorância recorreu a ele como um sedativo para a consciência e um passaporte para o céu. Mas para aqueles que estudam seu verdadeiro significado nas páginas da história sagrada, o amor do divino amigo do homem sempre será visto brilhando acima daquela mesa sagrada como a Shekinah de Deus. Ainda ouvimos as ternas palavras: façam isso em memória de mim. Jesus sabia que quando sua presença corporal não fosse mais desfrutada, seus discípulos poderiam estar aptos a esquecê-lo. Amigos que a distância remove de nossa vista, às vezes desaparecem de nossa memória. Ele não queria ser esquecido. Ele ansiava por viver em sua lembrança. Ele queria ter um lar nos corações amorosos de todos os seus amigos em todos os anos futuros. E então ele designou o pão partido para lembrá-los de seu corpo dado por eles, e o vinho derramado deveria ser um emblema de seu sangue derramado por sua salvação. Sua participação nele era um símbolo de sua recepção espiritual dele e da força e alegria que ele dá. Sua participação nele juntos era um emblema de sua comunhão com ele e uns com os outros, uma santa comunhão, um vínculo de fraternidade. Eles deveriam, portanto, dar testemunho constante ao mundo de seus sofrimentos e glória. Eles deveriam anunciar sua morte até que ele voltasse. Eles deveriam colocá-lo diante dos olhos de sua fé, ouvir sua voz, sentir sua presença, nutrir pensamentos amorosos sobre ele. Embora ele estivesse prestes a ascender ao céu, onde receberia a homenagem de inúmeros anjos, ele ainda precisava da amorosa lembrança de seus amigos. Era como se ele não fosse desfrutar de sua coroa separado deles. Fazei isto em memória de mim. Tais qualidades e ações como essas ilustraram o caráter de Jesus como um amigo e ganharam afeição responsiva. Os discípulos não apenas o reverenciavam como mestre e senhor,
Eles o amavam como amigo, com uma profunda afeição pessoal que os levou a abandonar tudo o que tinham para segui-lo. Embora ascendido ao seu trono, ele é o mesmo Jesus, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Qualquer ternura, tolerância e altruísmo que foi visto em sua comunhão com eles quando na terra, ele ainda possui agora que ele está no céu. Jesus é um amigo sempre presente. Raramente amigos terrenos podem desfrutar da companhia um do outro sem interrupção. Continentes vastos podem intervir e circunstâncias de vários tipos interpõem suas barreiras. Estações de companheirismo podem ser medidas por minutos, estações de separação por longos e cansativos anos. Quantos corações anseiam em vão pela companhia de um amigo mais querido que a vida? Mas Jesus está sempre perto e podemos sempre desfrutar de sua companhia. Podemos sempre abrir a Ele nosso coração e deitar nossa cabeça em seu peito. E quando todos os outros amigos devem se separar de nós, Jesus ainda está conosco. Ele está conosco em meio às ondas do Jordão para nos sustentar e na outra margem para nos dar as boas-vindas. Jesus é um amigo imutável e eterno. Amigos terrenos às vezes se cansam com reivindicações contínuas por sua simpatia e apoio. Seu amor é muito taxado, pode ser uma mera cisterna, o suprimento pode cessar e o sedento pode segurar um vaso no qual não caia uma gota perdida. Mas a amizade de Jesus é uma fonte de águas vivas. Tendo amado os seus, ele os ama até o fim. Nenhuma reversão de circunstâncias pode mudar sua afeição. Quanto mais precisamos dele, mais perto e querido o encontraremos, um socorro bem presente na angústia. Pode uma mãe esquecer-se do bebê que mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você. E quando o virmos no trono do julgamento, será o mesmo Jesus. Ele nos reconhecerá como seus amigos. Ele nos receberá para si mesmo. Compartilharemos sua glória. Habitaremos com ele para sempre. Seu amor será nosso céu. Este é meu amado, este é meu amigo. O que Jesus é como amigo para nós é o modelo do que devemos ser como amigos para ele. Aquele que tem amigos deve mostrar-se amigável. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então a obediência perfeita de um servo deve preceder e assegurar os privilégios de um amigo? Podemos agir como somente amigos de Cristo podem agir antes de nos tornarmos seus amigos? A vida deve preceder o serviço. Como ramos, primeiro permanecemos nele e então damos fruto. Mas dar fruto é evidência de sermos ramos. Não é que nosso amor primeiro faça com que ele nos ame como amigos, mas nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Assim os discípulos serão manifestados. O amor de Deus é revelado a nós em Jesus, e o amor a Ele é o grande motivo da obediência, o fogo que move toda a maquinaria da retidão. A fé opera pelo amor. O amor de Cristo nos constrange. Os amigos de Cristo apreciam pensamentos amorosos sobre Ele. Se isso é assim com os amigos terrenos, quanto mais com aquele que morreu por nós e intercede, que aconselha, conforta, salva. Pensaremos não apenas em seus dons, mas em si mesmo, seu caráter demonstrado na terra, sua gloriosa majestade no céu. Em nossos corações e vidas, nós o louvaremos e o glorificaremos por sua grande glória. Confiança. Um amigo ama ser confiável para simpatia e apoio, ser totalmente acreditado. Assim, provamos nossa amizade ao amigo dos amigos, lançando sobre ele todas as nossas preocupações. Quando não entendemos seu método, confiaremos em sua fidelidade.
Ele fica satisfeito quando na tempestade nossos medos diminuem, como ele diz, sou eu. Comunhão. Sem desejo por isso, nenhuma amizade é digna desse nome. O dever de orar sempre é o privilégio de desfrutar habitualmente da sociedade de nosso amigo celestial. Devemos fazê-lo nosso companheiro de vida, contando-lhe nossas alegrias e tristezas, nossos conflitos e pecados, expressando nossa afeição e nunca nos cansando de receber as garantias de seu amor. Não permaneçamos no pátio externo quando podemos entrar na câmara interna onde ele espalha seu banquete mais seleto. Abracemos os privilégios oferecidos pelo círculo interno de seus amigos. O amor verdadeiro anseia por uma intimidade próxima. Isso aumentará a reverência. O mais íntimo dos 12 foi o discípulo que mais profundamente adorou o Verbo eterno encarnado. Quanto mais amarmos, melhor conheceremos, e quanto mais conhecermos o amor divino, mais profunda será nossa homenagem. Não temamos a irreverência em um amor que resultará de sentimentos que nos levam a dizer com Newton: quão doce soa o nome de Jesus. No ouvido de um crente, ele acalma suas tristezas, cura suas feridas e afasta o seu medo. Ou com Doddridge: Jesus, eu amo teu nome encantador. É música para meus ouvidos. Gostaria de dizer isso tão alto que a terra e o céu ouçam. Ou com Bernard: Jesus, só de pensar nisso já é doce. Nesse querido nome, todas as alegrias do coração se encontram, mas muito mais doce que o doce mel, os vislumbres de sua presença são. Ou com Wesley: oh, se eu pudesse sentar para sempre, como Maria aos pés do Mestre, seja esta minha escolha feliz, meu único cuidado, prazer e felicidade, minha alegria, meu céu na terra, seja este, para ouvir a voz do noivo. Ou como Pedro: a quem, sem o terdes visto, amais, em quem, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Esforços para agradar. O amor é sensível. Os verdadeiros amigos de Jesus evitam entristecê-lo por desconsiderar seus desejos, por indiferença à sua sociedade, por negligenciar seus interesses, por falta de gentileza para com seus amigos. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Os verdadeiros amigos não apenas evitam o luto, mas tentam dar prazer. Quão maravilhoso é podermos fazer isso a alguém entronizado em meio às alegrias do céu. Se ele estivesse agora na terra, como buscaríamos oportunidades para mostrar nosso amor? Ainda podemos fazer isso. Serviço amoroso a seus amigos, ele aceita como prestado a si mesmo. Vocês fizeram isso a mim. O mais pobre, o mais fraco, o mais jovem de seus amigos pode dar-lhe prazer, e assim coroar o mais humilde lote com honra e deleite. Zelo por sua glória. Promovemos os interesses de um amigo, vindicamos seu caráter, o ajudamos no propósito de seu coração. E assim os amigos de Jesus desejam que todos os homens saibam quão grande, quão bom ele é. Eles são zelosos em estender o reino que ele deixou especialmente sob seus cuidados. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os amigos de Jesus são obrigados a trabalhar e testemunhar por ele e a tentar levar todo mundo a honrar e amar seu amigo. Preparação para seu retorno. Se esperamos um amigo após longa ausência, somos diligentes na preparação para recebê-lo. Então, estaremos esperando por aquela bendita esperança para que, vindo de repente, ele não nos encontre dormindo. Faremos alegremente o trabalho e suportaremos as provações que ele designou aqui. Mas quando ele chama ou vem, a bem-aventurança de saber que estar com Cristo é muito melhor. Esta esperança será uma âncora da alma segura e firme.
Mateus abandonou suas mesas de dinheiro e os filhos de Zebedeu seus barcos e redes. Oh, que possamos abandonar tudo o que é inconsistente com seu serviço. As irmãs de Betânia, com amor reverente, o abrigaram em seu lar, assim que o recebamos diariamente em nossos corações. Marta serviu, então que trabalhemos por ele com zelo incansável. Maria sentou-se aos seus pés, assim que possamos ponderar suas palavras com afeição pensativa. João recostou-se em seu peito, então que repousemos em seu amor imutável. Como Pedro, podemos dizer: Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Com os apóstolos, que nos alegremos se formos considerados dignos de sofrer por seu nome. Que amigos Jesus tem! Seu amor acendeu os corações humanos com um entusiasmo que desprezou reprovações, perdas, agonia e morte. Um nobre exército de mártires em todas as eras testemunhou sua amizade. Que amigos ele tem neste momento em todo o mundo! Entre as miríades ao redor de seu trono, estão entes queridos com quem nossos corações estão ligados com cordas imperecíveis, agora contemplando seu rosto e ouvindo sua voz. Com que zelo eles servem, com que arrebatamento eles se alegram nele. Nós também somos amigos de Jesus. Oh, andemos dignos da vocação com a qual somos chamados e assim verifiquemos o título que seu amor confere: vocês são meus amigos. Tal amizade com Jesus é fraternidade com os homens. Todo indivíduo que está ligado por tais laços próximos e sempre duradouros com a cabeça deve estar ligado em amor a todos os membros da fraternidade. Que isso seja reconhecido na prática, e a exclusividade sectária será banida da Igreja, o egoísmo da sociedade e a discórdia do mundo. Amém.